Oi, pessoas, bom dia. Então, e o ponto de vista? Você tem o seu? Você acha que o seu ponto de vista é é o melhor ponto de vista? É a sua opinião, é a opinião mais importante? Ou você sempre acha que a opinião do outro, ou o ponto de vista do outro, é melhor e mais importante que a tua? Pois então eu vou falar um pouquinho hoje sobre esse negócio que não é de comer, não é gostoso, mas todo mundo tem, entendeu? Todo mundo tem um ponto de vista, seja ele um ponto de vista positivo, negativo, fortalecido ou enfraquecido. Gente, o ponto de vista é o principal motivo de brigas e discussões em relacionamentos, com amigos, com pessoas no trabalho, com o chefe. Ponto de vista é uma coisa assim terrível. Ponto de vista é algo que causa uma entre pessoas que vocês não imaginam o quanto que isso é nocivo. E eu vou falar assim pra você uma coisa: quanto mais a pessoa é rígida emocionalmente, tá? Mais dura ela é com o ponto de vista dela, mas ela quer impor ponto de vista, mas ela acha que ela tá certa. E você sabe que muitas vezes a pessoa nem percebe que ela está sendo assim tão rígida e pondo um ponto de vista de uma maneira assim tão excessiva. A pessoa não percebe. Então, quando ela quer que alguma coisa aconteça do jeito dela, quando ela acha, até você achar, assim, com muita veemência, que o outro sempre quer ter razão, que o outro que tem razão, porque ele acha que ele tem razão, porque isso, porque aquilo. Quando tem essa rigidez, sabe? Já é um ponto de vista, mesmo de você achar, mesmo que o seu ponto de vista seja um ponto de vista a respeito do ponto de vista de uma outra pessoa. E, gente, isso só serve para alimentar discórdia, sabe? Só serve esse ponto de vista em nível duro desse jeito, enrijecido desse jeito, só serve pra gente arrumar briga pra nossa vida, trazer a infelicidade pra nossa vida. Eu quero que vocês comecem a pensar que o ponto de vista é algo muito pessoal. Gente, cientistas que estudam sobre um mesmo objeto em comum têm pontos de vista diferentes, entendeu? O cara estudou uma vida, os dois caras estudaram uma vida toda, eles se dedicam apenas para fazer aquele negocinho e mesmo assim eles têm pontos de vista diferentes e são pontos de vista diferentes assim que abraça as necessidades humanas da galera toda. Então, o ponto de vista quando se trata de relacionamento, do seu relacionamento, da sua vida pessoal, você precisa começar a pensar que opinião e você tem que entender que o outro também tem uma opinião e esse ponto de vista seu precisa ser respeitado apenas por você. Você não precisa ter o seu ponto de vista sendo respeitado e do lado amado, aplaudido por todo mundo. Não, é aquela questão do respeito, entendeu? E a tolerância. Olha, eu penso assim, se você pensa diferente de mim, aí, né, a gente não pode fazer nada, mas a gente vai ter que continuar vivendo dessa maneira. A minha maneira de pensar é essa. E não precisa ter briga, você não precisa mostrar pro outro, provar pro outro, querer que o outro faça aquilo que você acha que tem que ser feito, porque o seu ponto de vista é daquele jeito, né? Então, a partir de agora, comece a analisar uma coisa quando você percebe sinais do ponto de vista enrijecido, quando existe uma teimosia. Quando você está falando sobre aquele assunto, você está querendo convencer a pessoa daquele assunto por mais de 3 vezes. Se você tentou 2 vezes, não adianta tentar a terceira, porque a pessoa ela não vai se comover que o seu ponto de vista é o melhor. Gente, e realmente o seu ponto de vista, eu não tô falando que tá errado não, pode ser o mais maravilhoso. Se a pessoa não quiser acatar, ela não vai acatar e você vai perder o seu tempo e você vai ser ignorante, porque a pessoa que tenta, isso prova também uma certa ignorância em termos emocionais, tá? Amanhã, gente, eu quero falar com vocês sobre o orgulho, sabe? Eu quero falar do orgulho porque tem muita gente que é muito orgulhosa e o ponto de vista ele tem uma relação muito estreita com isso. Então, até amanhã.